Você acha que Neymar chegou onde chegou só por talento? Ou tem algo muito mais obscuro por trás? O que o mundo vê é o brilho, o cabelo estiloso, os golos incríveis, os milhões na conta, os carros, os relógios, as festas. Mas por trás de tudo isso, tem algo que ninguém te contou, porque a verdade por trás do sucesso do Neymar não tem nada de conto de fadas. É suja, é silenciosa, é controlada e, acima de tudo, é lucrativa para muita gente, menos para ele. Ele surgiu como um menino de ouro do Brasil, nascido em Mogi das Cruzes, criado em São Vicente, filho de um ex-jogador, mas criado sem luxo nenhum. Com apenas 13 anos, já era observado por empresários. E aos 14, a carreira dele já não pertencia mais a ele. Isso mesmo, antes de virar maior de idade, Neymar já era alvo de um sistema que transformaria ele em algo mais valioso que um craque, num produto. Aos 17, estreia no Santos. Em 2010, explode. Em 2011, conquista a Libertadores e vira o rosto do futebol brasileiro. Mas desde cedo, tudo ao redor dele foi sendo comprado, manipulado e vendido. Os contratos que assinava muitas vezes não tinham ele como dono. Empresários, patrocinadores e o próprio pai já negociavam cláusulas complexas, adiantamentos milionários e porcentagens futuras. E tudo isso sem o público saber. Até que veio o ano de 2013. Neymar foi anunciado pelo Barcelona como a contratação do ano. Mas a novela só começou ali. A diretoria do Barça declarou que pagou 57 milhões de euros. Meses depois, a verdade apareceu. O valor real ultrapassava os 1.086 milhões. A bomba foi tão grande que o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, teve que renunciar ao cargo, acusado de fraude. Neymar foi tratado como peça central de um esquema de empresas fantasmas e contratos paralelos. E sabe o que foi dito? Ele não tinha conhecimento de nada. Claro que não, ele não era o dono da própria carreira, era o ativo mais valioso de uma engrenagem invisível. A partir daí, cada passo do Neymar era calculado. As entrevistas eram ensaiadas, os patrocinadores controlavam o discurso. Ele virou o garoto propaganda da Red Bull, Nike, Panasonic, Gillette, McDonald's, Police e dezenas de outras marcas, mas o preço disso era claro. Ele não podia errar. E quando você se torna um produto global, errar vira pecado. Na Copa de 2014, ele era o herói. Fez gol contra a Croácia, brilhou contra Camarões, levou o Brasil às quartas. Mas aí veio a entrada do Zúñiga, a lesão. A imagem dele chorando na maca. Quase ficou paraplégico. O país ficou em choque. E o que fizeram depois? Nada. Ele foi exposto, cobrado, massacrado pela imprensa internacional. Em 2018, chamaram ele de Kai Kai, fizeram montagem, piada, camisa de meme, mesmo com estatísticas mostrando que ele foi um dos jogadores mais caçados em campo. E em 2022, disseram que ele desapareceu quando o Brasil mais precisou, mesmo depois de marcar um dos gols mais bonitos da Copa contra a Croácia. Esse é o peso que ele carrega. Mas ninguém fala do lado invisível, das câmeras ligadas 24 horas, dos boatos sobre a vida pessoal, das acusações sem provas que se espalham e viralizam em segundos, do julgamento diário de milhões de pessoas que nunca chutaram uma bola profissionalmente, e tudo isso enquanto ele precisa sorrir, cumprir contrato e continuar sendo o Neymar que vende. Mas por trás disso tudo, quem está ganhando? Porque ele já perdeu espaço na Nike, rompeu contratos, virou alvo de tribunais, virou bode expiatório em manchetes, mas os que o exploraram continuam quietos, continuam lucrando. Hoje Neymar está no Santos. Muitos dizem que foi por dinheiro, mas será que não foi pelo cansaço de ser o rosto de um sistema que cobra perfeição e entrega solidão? E mesmo agora, machucado de novo, afastado, desacreditado, a mídia continua sugando tudo o que pode do nome dele, porque para eles ele nunca foi um homem, foi um produto, e produtos não têm emoção, não sofrem, não quebram, mas ele quebrou e está pagando o preço até hoje. E por mais que você não goste do Neymar, tem algo que você precisa aceitar. O futebol moderno destrói quem sente demais. E o Neymar sentiu tudo. Sentiu pressão, cobrança, exposição, desprezo e mesmo assim ainda tentam pintar ele como ingrato. E o pior, ele não é o único. Existem centenas de Neymars por aí. Garotos talentosos, vendidos antes dos 18, amarrados em contratos abusivos, pressionados por empresários, treinadores, marcas, o que deveria ser um jogo virou um mercado de gente. Bom, se você chegou até aqui, é porque sabe que tem algo errado nesse sistema. Porque no futebol de hoje, talento não basta.
Você precisa se vender, ou será engolido. E se você quer mais histórias como essa, aquelas que a mídia esconde, que ninguém tem coragem de contar, então esse canal aqui é pra você. Se inscreve agora no canal Rafael José. Aqui a gente mostra o lado que os outros escondem, sem filtro, sem maquiagem, apenas a verdade. Nos vemos no próximo vídeo. E fica a pergunta, será que o próximo craque que o sistema vai destruir já está jogando agora mesmo?